Pessoal do ensino médio, particularmente quem está estudando o primeiro ano, vamos tratar de mais um tema de filosofia. Hoje nós vamos falar da filosofia de Aristóteles, colocando o fato de que o discípulo Aristóteles discordava do mestre Platão. E aí, eu já estou colocando inicialmente uma frase de vital importância para o nosso entendimento sobre esse assunto da filosofia de Aristóteles. Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. E é assim que todos nós devemos ser. Você é meu amigo, você é minha amiga, até que você está agindo eticamente. Até que você queira o bem e esteja disposto a seguir o bem. Quando você se desvia da boa conduta, você deixa de ser meu amigo. Mas a disputa entre Aristóteles e Platão não era por falta de ética, era por questão epistemológica ligada à teoria do conhecimento. O Platão achava que a verdade das coisas, a plenitude da verdade, se encontra no mundo das ideias. Aristóteles começava discordando, dizendo que a verdade sobre as coisas está nas próprias coisas. Então, Platão ainda pensou o transcendente, o para além deste mundo. Aristóteles pensou o imanente, aquilo que está presente nesse mundo. Eu particularmente considero Aristóteles o homem mais completo do ponto de vista do conhecimento que já veio a esse mundo. É claro que teve erros também, né? Como a teoria geocêntrica, aquela ideia de que a Terra era o centro do universo, claro que teve erros. Outras pessoas acham que o Michelangelo foi o homem mais completo. Eu ainda acho que Aristóteles tenha sido mais completo, porque a gente deve ter acesso, talvez, a metade das obras de Aristóteles, e não a tudo. Mas, de qualquer maneira, ele vai discordar do Platão em muitas coisas, principalmente nessa questão epistemológica ligada à teoria do conhecimento. Então, a escola de Atenas, mais uma vez, ela mostra o Platão apontando o mundo transcendental, o mundo das ideias, e o Aristóteles apontando o mundo material, o mundo empírico, o mundo das coisas, aquele mundo que o homem é capaz de captar pelos 5 sentidos. Então, essa discordância, ela é fundamental porque vai permitir ao Aristóteles que ele se torne, digamos assim, o primeiro grande cientista do mundo, porque ele vai fazer a observação do mundo das coisas, embora ele também tenha promovido uma divisão entre mundo sublunar, que é aquele mundo que está abaixo da Lua, e o mundo supralunar, que é aquele mundo que está acima da Lua. Agora, para Platão, o que acontecia? As coisas estavam em mudança aqui na Gaia, na Terra, por causa da imperfeição das coisas. As coisas são imperfeitas, portanto, elas estão em constante mudança. Aristóteles vai discordar mais uma vez. O Aristóteles vai dizer que faz parte das coisas, faz parte da natureza das coisas, a mudança. Então, a mudança nem sempre é desqualificação. A mudança nem sempre é porque as coisas são imperfeitas e tendem à perfeição. A mudança, ela acontece muitas vezes porque as coisas estão atualizando potência à sua essência. Por exemplo, eu, Isaías, já tive 15 anos de idade, eu era um adolescente, firme e forte. Depois eu me tornei um adulto, mas aos 25 anos, quando eu já estava adulto, eu também era firme e forte. Só que eu não tinha mais aquele mesmo tamanho que eu tinha quando eu tinha 13 ou 14 anos. Eu estava um pouquinho maior. Eu havia crescido mais, então eu estava atualizando potência a minha essência. Eu não estava mudando só porque eu era ruim e agora eu estou ficando melhor. Agora, aos 60 anos de idade, eu já estou definhando para muitas coisas. Isso é porque a natureza é imperfeita? Para Aristóteles, não necessariamente.
É porque faz parte da natureza de todas as coisas, inclusive do homem, a constante mudança. E essa mudança nem sempre é aprimoramento daquilo que é imperfeito, mas é o ato da gente estar constantemente atualizando potência a nossa essência. Então isso é uma coisa importante para a gente saber a respeito do pensamento aristotélico. Então, eu estou colocando aqui para vocês alguma coisa que, de certo modo, resume um pouquinho essa diferença. Então, Platão, ele vai tratar da forma, ele vai tratar da ideia. Então, a forma é igual à ideia. Aristóteles, ele vai tratar da forma. Então, para Platão, essa forma igual à ideia, mundo das ideias. As formas existem num mundo diferente daquele que acessamos pelos sentidos, que é o mundo da Gaia, o mundo da Terra. Aristóteles, ele vai tratar da forma algo que está nos objetos, não no mundo fora deles. Para Platão, isso é místico. Isso é você estar misturando filosofia com religião. Então, é acessível aos sentidos externos. Então, ele vai colocar a coisa puramente imanente, ou seja, ele não vai mais aceitar nenhum tipo de intervenção religiosa no pensamento da observação, no pensamento filosófico, em prol da construção da ciência, porque toda ciência é filha da filosofia, é filha da reflexão filosófica. Então, nós temos aí o seguinte, então, corrente de pensamento. Aí nós temos aí 4 aspectos do pensamento político em Platão, em Aristóteles. Então, do ponto de vista da política, então, o Platão ele é um utopista, o Aristóteles ele é um realista. Então, do ponto de vista da política, o saber e o conhecimento faziam o cidadão se tornar incluso na sociedade. Então, até as mulheres participariam do processo político. O Aristóteles ele vai trazer a ciência por excelência e a ética, embora o Platão também trate de 4 virtudes éticas. O Aristóteles vai tratar de 7 virtudes éticas. Então, aqui nós temos uma diferença. Então, a política para Platão, quem é que tem que estar acima de tudo? O rei filósofo. Para Aristóteles, quem é que tem que estar acima de tudo? A lei. Então, o Platão achava que, mesmo que uma cidade tenha uma constituição, tenha leis, o rei filósofo é aquele que vai decidir, dar a última palavra sobre a questão do poder, sobre a divisão do poder, sobre a distribuição do poder, sobre o que cada um vai fazer na sociedade. O Aristóteles ele vai tratar da ética na questão política. E, nesse aspecto, ele vai dividir a política em 3 momentos. A monarquia, governo de um que quer o bem de todos, não é? Então, a aristocracia, governo de um grupo que quer o bem de todos, e a politeia, governo de muitos que quer o bem de todos. Porém, ele vai dizer que essas formas de poder elas podem degenerar. Então, a monarquia degenerada vira tirania. A aristocracia degenerada vira oligarquia. A politeia degenerada vira demagogia ou democracia. Então, eles não eram muito a favor da democracia, não, porque a democracia seria governo de muitos que quer o bem só do próprio grupo. Então, nesse aspecto, eles vão também diferenciar na questão política. O Platão escreveu um livro chamado A República e Aristóteles escreveu A Política. São 2 livros diferentes, cada um escrito por um desses filósofos. Então, a respeito do direito, Platão vai dizer que através do conhecimento as leis seriam justas. E aí cabe ao rei filósofo fazer essa justiça. O rei filósofo é aquele que vai manipular a justiça, manipular num bom sentido, vamos ser claros. Então, já o Aristóteles diz que a ciência é dialética por ser fruto de tese ou hipótese, mas tem que ser validada pela aprovação da maioria. Então, nesse aspecto, ele também vai tratar da justiça em 2 níveis. A justiça participativa, que está relacionada com a política, e a justiça distributiva,
que está relacionada com a questão das riquezas. Então, em relação ao poder, o Platão achava que o poder é proveniente do conhecimento. O Aristóteles, o conhecimento é tripartido. Então, nós podemos ter o governo da monarquia, da aristocracia e da politeia. Bom, sobre o homem, nós temos o seguinte: para Platão, o homem é um ser racional composto de sarque e soma. O sarque é corpo, soma também é corpo e psique é ânima. E o Aristóteles vai tratar do animal político, que futuramente eu vou trabalhar com vocês esse tema em Aristóteles, o homem enquanto animal político. Então, essa é a discordância principal entre Platão e Aristóteles. Então, Platão, mundo das ideias, os sentidos enganam. O Aristóteles, o mundo material, o mundo dos 5 sentidos, são fonte de conhecimento, embora ele não descarte também a possibilidade do engano. Para Platão, o belo tem que ser bom, verdadeiro, adequado. Então, a ideia é calocagatia. O que é calocagatia? Só é bom aquilo que é bonito, só é bonito aquilo que é bom. Calocagatia é a expressão grega. E Aristóteles, ele vai dizer que o belo depende da harmonia, da proporção e da ordenação. Então, quais são os elementos do belo para Aristóteles? Integridade, proporção, harmonia e simetria. São os 4 elementos do belo para Aristóteles. Então, para Platão, a beleza ela é comparativa, ela não é a realidade. Quando um artista pinta uma casa, ele está se afastando da verdadeira ideia de casa, porque a casa de alvenaria já é cópia da verdadeira ideia de casa que só existe no mundo das ideias. Alguém vai desenhar essa casa que viu lá na beira da rua em um papel, ele está sendo corrupto, porque ele está tirando cópia de coisa que já é cópia. Então, e o Aristóteles, pelo contrário, ele acha que a beleza educa, ela tem um objetivo, ela tem um sentido purificador. Ele vai chamar isso de catarse. Então, o belo é perfeito e imutável, segundo Platão, que belo só é aquilo que tem serventia para alguma coisa. Já o Aristóteles admite o feio como valor estético. A feiura, ela pode piorar uma situação para te chamar a atenção a respeito de algo que possa estar acontecendo e que precisa ser mudado. Por isso que as charges ligadas à questão política vão muito nessa direção ainda na atualidade. Aí nós temos aí para Platão, só existe uma ideia de cavalo no mundo das ideias para todos aqueles cavalos que estão aí na parte baixa, e o Aristóteles vai dizer o contrário. Não, aquele cavalo que está ali em cima é uma abstração que nós criamos na nossa cabeça a partir dos vários tipos e tamanhos de cavalo que a gente já viu lá na Fazenda Ipanema. Então, nós passamos por uma fazenda e vimos cavalo branco, cavalo grande, cavalo pequeno. Esses vários tipos de cavalo que a gente já viu vai fazer com que a gente crie, eu vou dizer aqui uma brincadeira, uma espécie de genérico de cavalo na nossa cabeça. Uma espécie de genérico. Esse genérico seria uma abstração de todos os tipos de cavalo e tamanhos que a gente já viu nesse mundo. A mesma coisa vai acontecer com a ideia de casa. A ideia de casa que você tem aí na tua cabeça não é nem a casa que tu mora, nem a que eu moro. É uma ideia geral que você criou a partir dos vários modelos, tamanhos e tipos de casa que você já viu na realidade. Muito bem. Agora, Aristóteles também, de certo modo, ele fez uma dualidade. Então, o mundo acima da Lua e o mundo abaixo da Lua, e colocou aí a Terra como centro do universo. Eu só quero lembrar que essa física aristotélica, essa visão aristotélica geocêntrica, ela acabou gerando uma teoria geocêntrica que a Igreja aceitou durante toda a Idade Média e também ainda durante a Idade Moderna, quando o Nicolau Copérnico ele desbancou essa teoria geocêntrica de Aristóteles. Então agora nós temos aqui uma questão para exercitar, tendo como base a abordagem sobre a filosofia de Platão e Aristóteles. Assinale a alternativa correta relacionada à questão do conhecimento. Letra A.
Platão se orientou pela ideia de causa e efeito. Não, isso aí foi o Aristóteles. E Aristóteles se orientou pela ideia de ação e reação. Sim, ele se orientou, mas a primeira parte aí da letra A não é verdadeira. Platão dividiu a realidade em sensível e inteligível? Não, isso aí foi o Platão. Aristóteles valorizou mais o conhecimento empírico dos sentidos? Não, isso aí foi Aristóteles. Platão adotou uma concepção imanente da realidade. Aristóteles adotou uma concepção transcendente? Não, foi exatamente o contrário. Platão definia o homem como um animal político e Aristóteles definiu o homem como corpo e alma? Também o contrário. Platão idealizou o geocentrismo e Aristóteles elaborou a teoria das ideias? Bom, diante de tudo isso, acho que gerei confusão na cabeça de todo mundo. Platão dividiu a realidade em sensível e inteligível, o mundo das ideias, e Aristóteles valorizou mais o conhecimento empírico, ligado aos 5 sentidos. Então, letra B, a resposta certa do nosso trabalho. Eu quero mais uma vez convidar você a ler Platão e Aristóteles, nesse endereço que eu coloquei aí. Elabore um quadro comparativo sobre as ideias de Platão e Aristóteles, não menos de 3 ideias e não mais de 6, senão vai ficar muito grande. Então, e uma segunda coisa, relacione os tipos de conhecimento em Platão e Aristóteles. Na medida do possível da organização da tua escola, mostre ao teu professor. E não deixe de visitar a nossa plataforma Eduque para esses assuntos de filosofia e para os outros das demais disciplinas.